Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Rodrigo Jimenez. Hoje a gente vai estar com uma videoaula aqui falando sobre a origem da vida. É um tema meio complexo, né? Que vem trazendo aí muitas discussões. Então vamos falar um pouquinho como foi possível surgir a vida. Tudo foi possível a partir do Big Bang, que foi quem deu origem à expansão do universo a partir de seu estado inicial de alta compressão, numa explosão repentina. O resultado foi uma violentíssima explosão que deu origem aos planetas, estrelas e etc. Então, sem o advento do Big Bang não seria possível ter a vida. Por quê? Primeiro, para existir vida tem que ter um lugar, tem que ter um espaço, tem que ter um tempo. Antes do Big Bang não existia tempo nem espaço, existia apenas um pequeno ponto formado basicamente por energia. Essa energia se desequilibrou e começou a expandir, dando origem primeiramente ao tempo e ao espaço, ou espaço-tempo, que os físicos chamam de espaço-tempo, e logo após começou a surgir as primeiras moléculas, os primeiros átomos, né? Possivelmente o primeiro átomo a ter se formado foi o átomo de hidrogênio, e a partir desse átomo foi possível começar a formar as primeiras estrelas, onde foi sendo originado depois, por fusão nuclear, né, os próximos elementos da tabela periódica, os átomos mais pesados, e depois começou a surgir então os planetas, e só bem depois que foi possível surgir aí a vida no nosso planeta Terra. Então, assim surgiu o nosso sistema solar, né? Primeiro surgiu a estrela, o Sol, depois começou a formar os planetas e também os satélites em torno desses planetas. O nosso planeta está ali, né? É o terceiro planeta do centro do sistema solar para cá. Então, esse é o nosso planetinha, o planeta Terra. Vamos entender como foi possível surgir a vida do nosso planeta. Existem duas teorias, né, para explicar a origem da vida. A teoria da abiogênese, ou geração espontânea, e a teoria da biogênese. A abiogênese diz que a vida surgia da matéria bruta a partir de uma força vital. Já a biogênese diz que a vida surgiu a partir de outro ser vivo. O que foi a abiogênese? Vamos ver um pouquinho sobre a abiogênese, né? A biogênese, a teoria que começou a ser defendida lá pelos gregos antigos ainda, por Aristóteles, né? Segundo Aristóteles, que é o autor da abiogênese, ele afirma que as espécies surgem por geração espontânea, ou seja, existem diversas formas que dariam origem a diferentes espécies. Isto é, segundo ele, os organismos podem surgir a partir de uma massa morta, segundo um princípio ativo. Por exemplo, nascer um rato da combinação de uma camisa suja e de um pouco de milho. A geração espontânea permaneceu como ideia principal no surgimento das espécies durante muito tempo, né? Principalmente por causa das crenças religiosas das populações. Então, segundo essa ideia de geração espontânea, né, as folhas que caem das árvores ao entrar em contato com água formam os peixes. As folhas que caem das árvores ao entrar em contato com o solo formam as aves. Portanto, na abiogênese da matéria bruta poderia surgir, né, uma vida, uma forma de vida. Os defensores da biogênese, né? Van Helmont, que viveu de 1577 a 1644, divulgou uma receita para criar camundongos, onde devia ser colocada uma camisa suada em contato com um germe de trigo, abandonado em um lugar escuro. Após 21 dias produziria ratos. Nesse caso, o princípio ativo seria o suor dos humanos. O que era esse tal princípio ativo? Segundo eles, os defensores, era um gás, alguma substância que possibilitava que da matéria bruta, sem vida, né, surgisse a vida, algum animal como os camundongos. Então isso era o princípio ativo. Eles também falavam que era, poderia ser o que eles viam na Bíblia, né, o fôlego de Deus. Needham, que viveu de 1713 a 1781, fez vários experimentos com frascos de vidro contendo caldos nutritivos, abertos e fechados, aquecidos ou não, conseguindo a proliferação de micro-organismos em todos os casos, onde os micro-organismos só poderiam ter aparecido através da geração espontânea.
já que os caldos foram aquecidos e as possíveis formas de vida foram eliminadas. Dizia que existia um tipo de força vital, o princípio ativo, que era responsável pelo aparecimento dos micro-organismos. Então, Needham pegou aqui os caldos nutritivos, tapou alguns desses frascos, né, contendo esse caldo, ferveu todos, e em todos eles surgiu o que? Os nossos queridos micro-organismos, bactérias, fungos, né, depois de algum tempo. Então ele falava que, mesmo tendo fervido, onde possivelmente teria matado todos os seres vivos, mesmo estando tampado, teria surgido a vida aí por geração espontânea. Porém, o pessoal não ficou muito contente não. E aí veio outro cientista chamado Spallanzani e tenta derrubar a teoria de Needham. Então queria ser uma luta aí, né, entre Spallanzani e Needham. Então Spallanzani mostrou que os micróbios têm origem no ar e que podem ser eliminados por fervura. Seu intuito era derrubar as ideias de John Needham, que através de seus experimentos havia comprovado que a vida poderia surgir espontaneamente de um caldo nutritivo, colocado em um recipiente vedado e aquecido até a sua fervura. O problema do experimento de Needham eram os recipientes, que não foram bem vedados, permitindo a entrada de micro-organismos e a contaminação do caldo nutritivo. Uma fervura rápida que possivelmente não havia matado todos os micro-organismos que já estavam no caldo nutritivo. Spallanzani mostra que com os recipientes vedados de outra maneira, mais eficiente e realizando a fervura por mais tempo, a vida não surge espontaneamente. Porém, Needham retruca dizendo que com aquela fervura de Spallanzani havia acabado com o ar dos recipientes, acabou com o princípio ativo, impossibilitando o surgimento da vida. Então, Spallanzani, né, prova, faz o experimento e diz que Needham tinha feito o experimento errado, não tinha desinfetado direito os recipientes, não tinha fervido direito, não tinha fechado direito os recipientes, por isso tinha surgido vida. E ele fez tudo, ferveu muito mais, fechou hermeticamente os recipientes, e nesse experimento aí de Spallanzani não surgiu seres vivos, né, micro-organismos. Porém, Needham veio e contestou, disse que com essa fervura aí extensa por muito tempo tinha matado, destruído aí o princípio ativo, e por isso não tinha surgido seres vivos. Depois veio um cara chamado Francisco Redi, que começou, né, a defender com mais intuito aí a teoria da biogênese. É conhecido pela sua experiência realizada em 1668, que se considera um dos primeiros passos para derrubar a teoria da abiogênese. O saber de seu tempo considerava que as larvas se formavam naturalmente a partir da carne em putrefação. Na sua experiência, Redi utilizou 3 frascos nos quais colocou carne em estado de putrefação. Selou fortemente um deles, deixou o outro aberto e cobriu o terceiro com gás. Desenvolveram-se larvas no frasco aberto e sobre a gaze do frasco correspondente. Não se desenvolveram larvas em nenhuma parte do frasco selado. Então, Redi fez esse seguinte experimento, né? Colocou aí carne em alguns frascos, tapou alguns com a tampa do vidro mesmo, né? Outros com a gaze e deixou outros abertos. E ele observou que só surgiram larvas nos frascos que estavam abertos. E ele observou também que as moscas entravam em contato com a carne e depositavam ovos. E desses ovos surgiam as larvas, né? E não tinha surgido espontaneamente. O que prova aí, né, nos outros 2 frascos que estavam tampados hermeticamente e em outro tampado com a gaze, não surgiram as larvas, pois as moscas não conseguiam entrar em contato com a carne e não depositavam seus ovos. Então, ele começa a derrubar aí a teoria da biogênese e começa a fortalecer-se a partir desse momento então a teoria da biogênese. Depois veio Louis Pasteur. Pasteur, né, fez um experimento, pois o pessoal que defendia a teoria da abiogênese ainda continuou dizendo que tudo bem, que até as moscas, né, poderiam surgir de ovos, mas que os micro-organismos surgiam espontaneamente, né? Mas então Louis Pasteur fez o experimento com uns frascos um pouco diferentes, né,
com um pescoço encurvado, que ele chamou de pescoço de cisne, né, e tentou provar que o pessoal da teoria da abiogênese estava errado. Então, o que ele fez? Ele pegou esses frascos aqui com caldo nutritivo, aqueceu, ferveu, a água entrava em estado de ebulição, evaporava, e ao entrar em contato aqui com a parte superior, né, o que começou a fazer? Começou a se precipitar, acabou vedando aqui com a própria água aqui, vedando o meio interno do meio externo. Com isso, impossibilitava que o ar saísse e que o ar entrasse de fora, entrasse em contato com o caldo. E durante o tempo que esse pescoço ficou aqui fechado, observou que não tinha surgido micro-organismos. Porém, quando ele quebrou, logo depois, algumas horas, alguns dias, observou que tinha surgido os micro-organismos. Então, ele dizia que realmente a vida não surgia da matéria inanimada, mas sim, né, nesse caso do caldo nutritivo, surgia de micro-organismos pré-existentes que já estavam no ar, e quando entravam em contato com o meio ali, se desenvolviam, pois encontravam os nutrientes necessários para se proliferar. Mas o que faz de um planeta ter vida? Como é possível um planeta ter vida? Essa é uma das discussões. Primeiro, né, as características que permitem a existência de vida de um planeta. Primeiro seria a distância de sua estrela, né? No nosso caso aqui a distância do Sol, não pode ser nem muito longe nem muito perto. Segundo, a existência de uma atmosfera. Essa atmosfera vai filtrar os raios, né, ultravioletas, os raios cósmicos que são fatais para os seres vivos. Depois, uma temperatura. A temperatura tem que ser ideal, não pode ser nem muito quente nem muito frio. E, consequentemente, em consequência dessa temperatura, a água tem que estar no estado líquido. Então, tendo essas características aí, é possível que exista vida em um determinado planeta. Então, tendo distância da estrela, uma distância não muito longe, não muito perto. Se for muito perto, esquenta muito e evapora a água. Se for muito longe, congela-se a água. Existência da atmosfera, temperatura e água líquida. Então, possibilita o aparecimento e a manutenção de vida nesse determinado planeta. No caso aí, né, o único que se conhece que tem vida até hoje é o nosso planeta, o planeta Terra. Será que existe água nos outros planetas? Em Júpiter, será que existe? Sim, sob a forma de gelo. Em Vênus existe? Sob a forma de vapor, porém misturado, né, formando ácidos corrosivos. Se tem água, por que não tem vida nesses planetas? É fácil, porque não tem água no estado líquido. Justamente por isso que não vai ter vida nesses planetas. E a Terra primitiva, como que era? A Terra nem sempre foi igual é hoje. No início, né, alguns bilhões de anos atrás, o planeta Terra era basicamente formado por rocha derretida, né, e também era muito acidentado por meteoros, meteoritos, cometas que se chocavam constantemente com esse planeta. Quando esses corpos celestes entravam e chocavam com o planeta, geralmente eles traziam água. E essa água foi se acumulando e começou a evaporar e formar chuva. E essa chuva foi fazendo o quê? Foi resfriando, né, esfriando a superfície do planeta e começou a formar os primeiros continentes. Consequentemente, também começou a formar os primeiros lagos, rios e oceanos. E foi nesses primeiros lagos, rios e oceanos onde surgiu os seres primitivos, os primeiros seres vivos do nosso planeta. Como surgiu o primeiro ser vivo? A vida surge há cerca de 3,5 bilhões de anos, quando o planeta tem uma composição e atmosfera bem diferente das atuais. A atmosfera do planeta não continha oxigênio livre. Era contudo rica em metano, CH4, amônia, NH3, hidrogênio, H2 e vapor de água, H2O. A temperatura ambiente era muito alta e a atmosfera seria constantemente cortada por raios ultravioleta e por centelhas elétricas. Essas condições especiais teriam provocado alterações dos gases da atmosfera. Essas moléculas se combinaram, originando compostos orgânicos de estruturas mais complexas, como os aminoácidos. Então, foi nesse planeta primordial, nesse planeta primitivo aí, nesses mares primitivos, que começou a surgir as substâncias necessárias para formar a vida, né? Substâncias chamadas substâncias orgânicas, entre elas os aminoácidos.
Os aminoácidos reagiram entre eles e teriam formado as primeiras proteínas, que se acumularam nos mares primitivos, e as primeiras formas de vida surgem nessa sopa de proteínas, resultante das complexas reações químicas e da radiação de raios ultravioletas. As moléculas proteicas existentes na água se agregam na forma de coacervados, que são complexos de proteínas. Essas estruturas, apesar de não serem vivas, têm propriedades que podem se unir, formando outros coacervados mais complexos. E pode ser que um desses coacervados mais complexos tenha originado aí o material genético, e a partir desse momento foi possível eles passarem a se reproduzir, então surgindo aí o primeiro ser vivo. Fatores importantes a serem lembrados: as proteínas se acumularam nos mares primitivos, por isso existia alimento em abundância. Não existia oxigênio na atmosfera primitiva, e sim metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. Por que a vida surgiu na água? Os primeiros seres vivos eram heterótrofos. Como existia alimento nos mares, os primeiros seres vivos eram heterótrofos. Só quando essas proteínas começaram a acabar é que surgiram ao acaso os seres autótrofos, que a partir deles foi liberado o oxigênio na atmosfera. E o que será que aconteceu? Então, foi liberado o oxigênio, esse oxigênio foi reagindo, formando moléculas de O3, né, que é o ozônio, que faz o quê? Que retém a radiação ultravioleta, radiações solares, o que permitiu, né, aos seres marinhos começarem a colonizar e evoluírem em colonizar ambientes terrestres, devido, né, a essa proteção que o gás ozônio fazia, que a camada de ozônio fazia. Então veja que o ozônio se forma a partir do oxigênio. Por quê? Porque a camada de ozônio filtra os raios ultravioleta, logo não destroem as células dos seres vivos. Então é importantíssimo esse advento aí para a evolução, né, o advento da camada de ozônio, para a evolução para os seres mais complexos, para os seres começarem a evoluir para o ambiente terrestre, sair da água e começar a explorar o ambiente terrestre. Bom, pessoal, quem quiser ver mais algumas videoaulas, né, sobre biologia, entra aí no meu canal no YouTube aí, que é o Bioestudo, ou coloca meu nome mesmo, que é Rodrigo Jimenez Vila, e vocês vão estar encontrando essas videoaulas aí disponíveis, essa e outras videoaulas. Vocês podem estar me encontrando também através do Facebook, aí nessa fanpage. E eu esqueci de colocar aí, mas tem também um blog, né, que é professorrodrigojimenez.blogspot.com.br. Lá também está disponível essas videoaulas, documentários da Discovery Channel. Vocês podem estar fazendo um estudo mais legal aí, mais elaborado. Não se esqueçam de ler também os livros, né, falando sobre o assunto, fazer uma revisão, né, e bons estudos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, se inscrevam aí no meu canal do YouTube aí, curtam ele aí, certo? Passem para frente aí para os seus amigos assistirem também. Obrigado e até a próxima videoaula.